Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365, Abertura de Tarô. E hoje a gente tem uma semana nova, estamos começando toda uma jornada super especial, que são os 60 menos, né, aberturas que a gente tem pela frente, e com todas as semanas que eu resolvi separar, quase todas, deixando as finais para aquelas aberturas especiais de fim de ano. Mas até lá a gente tem as aberturas sorteadas, a gente já tem uma galera sorteada do grupo, do 365 do WhatsApp. Ai, tudo já deu certo e a gente está no finalmente desse projeto. Mais do que isso, eu estou muito contente, muito feliz e realmente aquele lugar especial no meu coração para todos que têm participado do 365. Tem sido realmente muito gratificante. Cada comentário, cada pergunta, cada interação valeu cada minuto, cada beliscão, beleza? E aí, a gente tem hoje também a semana nova, abertura nova. E uma das coisas que todo mundo tem uma baita dificuldade, eu falo por mim e talvez pelo meu falso ou multicapacidade ou TDAH, porque eu não fui diagnosticada, né, gente? Então, sei lá, posso vestir qualquer uma dessas camisas. Às vezes eu acho que é um, às vezes eu acho que é o outro, e tá tudo certo. De ser multitarefa, sempre fui. E de ser um TDAH, também sempre achei. Então, tudo certo. De qualquer forma, as gavetinhas, elas não importam tanto quanto o lidar com elas. Então, uma das coisas que eu sou de uma gratidão infinita é da paciência dos meus educadores ao longo do caminho, daqueles que acreditaram em mim, que me deram força, que me ajudaram um colosso. Um beijo no coração de cada um deles, né? No sentido de que eu não sei nem quem está no planetinha, nem quem não. Cada um deles realmente fez a diferença para que eu chegasse até onde eu cheguei na vida e tudo certo. Mais do que tudo, a minha super mega blaster grande educadora, minha mãe, né, que teve uma grande sacada ao longo do caminho de como me ajudar a lidar com o tempo. Você tem relógio aí? Inclusive, eu vou até acionar assim, minutinho do tempo, minutinho do tempo, minutinho do tempo, lá do alinhamento. Cara amigo. Então, assim, definitivamente, o lidar com o tempo, eu acho que foi uma das coisas mais desafiadoras da minha existência e ainda é. Aí, como assim? Uai, como dividir um dia nos seus timings para que eu consiga fazer o que eu me propus fazer na época que eu ainda batia cartão? Como ter compromisso e estar lá no compromisso e levar compromisso mais a sério do que às vezes a si mesma, mas pelo menos organizando a minha vida para ter tempo de trabalho, tempo de lazer, tempo de nada fazer, tempo até da prostração ou procrastinação, como se chama hoje, estava tudo incluso na minha agenda e calendário, que eu aprendi a seguir sistematicamente, graças a essa grande mulher que tinha um reloginho interno fantástico e uma agenda interna também muito boa. Já que eu não tinha, eu emprestei dela, fui copiando, eu fui colocando do meu jeito, eu fui melhorando, mas eu sou aquela garotinha que tem diário e agenda, nem tanto porque eu tinha muita coisa para escrever, mas porque ela me deu e disse: Olha, como é que você vai organizar o seu dia de hoje? O que você quer fazer? Olha, em plena férias, isso. E aí depois, meio que quando, meio, pertinho da hora de dormir, sabe assim? E aí, você já planejou o de amanhã? E assim, essa nobre criatura foi me ajudando a colocar no papel o que dava uma sensação do tá resolvido, e na hora que está resolvido não tem mais ansiedade, né? Porque eu já resolvi, tá lá, amanhã é só seguir. E aí eu fui aprendendo a seguir os passos que eu mesma estava deixando na areia, beleza? É desse lugar que essa abertura está falando hoje. Ela é uma abertura de falar do dia a dia, ela é uma abertura de como é que você está lidando com o tempo, senhor, o tempo, né? O meu querido eremita dessa semana, que é quatro, essa é a semana 45, né, gente? 4 mais 5 igual a 9. Então, o padrinho dessa semana vai ser o eremita. E uma das coisas que se diz, eu não achei nenhuma imagem ainda até hoje assim, mas dizem as boas línguas que o eremita lá no começo, ou em algum tipo de desenho, e que eu acredito que seja mais isso, tinha não uma lamparina com luz acesa, mas sim uma ampulheta.
Se alguém tiver uma imagem aí, compartilha. E aí, essa ampulheta que tem a ver com Cronos, isso tem a ver com hora, tem a ver com imagens, sim, que a gente encontra na Renascença, justamente ligados a esse ser do tempo, aí a gente pode falar que o eremita é o senhor do tempo, né? O senhor daquela musiquinha que eu tanto amo, do ando devagar, porque já tive pressa, né? E leva esse sorriso, porque eu já chorei demais, então. Esse é um lugar legal da gente levar essa semana, para poder, inclusive, sacudir aquela poeira, né, da semana passada, Nossa Senhora, como foi difícil. Então, assim, a gente mergulhou lá naquele mundo profundo, né, no submundo de rádios, e agora que a gente está começando a pôr a carinha para fora, a gente pode começar começando, né, pelo dia a dia, pela história do vamos organizar, vamos colocar calendário, agenda e lugar. Bora olhar para isso? Para você que está aqui comigo, seja bem-vindo, seja bem-vinda, todos muito bem-vindos. Mais do que isso, vamos lá, vai, aquele joinha bacana, aquele compartilhar do vídeo, porque isso está me ajudando a, se Deus quiser, eu fechar 5.000 nesse final de ano. Então vamos seguir? Mais do que isso, se você ainda quiser fazer parte de um grupo mais pertinho, lá do 365 do WhatsApp, né? Mas também lá você tem uma turma e um momento, um espaço que eu acho super bacana, que é aquele espaço onde você pode falar de tarô, perguntar de tarô, responder tarô, raciocinar tarô com a maior liberdade do mundo. Então, a gente está lá como tarotistas, taromantes, tarólogos, cartomantes, gente que gosta das cartas, sobretudo do tarô, porque é disso que eu estou falando o tempo todo, e lá no 365 também, mas sempre tem turma que gosta de outros baralhos, e está tudo certo, a turma do oráculo, né? Sejam todos bem-vindos para entrarem no 365 do WhatsApp, para fazerem parte dessa galera, que certamente eu vou continuar algum projeto ano que vem, e aí vocês estão juntos lá, já estão meio que organizados e a gente segue junto, beleza? Então tá, vamos se ver aqui, vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. E aí a gente então tem a semana 45 do 365 Aberturas de Tarô, aonde a gente vai estar falando de coisas muito legais. Então a gente saiu daquele espectro profundo e estamos meio devagarinho dando uma recuperada. Nós vamos falar hoje do dia a dia, amanhã de novos amores, depois de amanhã dos mensageiros, já é sorteada. Aí, mais adiante, a minha existência sorteada também, mais adiante só por mim mesma sorteada também, cai no limbo e revolução. Beleza? Então, esses são os temas dessa semana, começando pela 308. A gente vai estar falando do dia a dia hoje, porque na semana 45 do ano. Ó, fiz 45 semanas, nem creio. O número 9 vibra no ar, guiado pelo eremita, o arcano da sabedoria e do tempo bem vivido. Ele carrega sua lanterna para iluminar o caminho do autoconhecimento da disciplina diária. Ao seu lado, o 10. A roda da fortuna gira, lembrando que o tempo é cíclico e que a vida muda quando aprendemos a organizar o fluxo. O 8 de ouros traz o tom prático, o domínio do ofício, a constância, o aperfeiçoamento. Essa abertura é um mergulho no ritmo da sua vida cotidiana, suas rotinas, horários, hábitos, prioridades e como tudo isso se alinha, ou não, com os seus propósitos. Quando você organiza o tempo te tranquiliza. Vamos lá, 9 cartinhas, deixa eu me tirar daqui. Lembrando sempre que, tudo bem, as aberturas têm designs, né? Que são essa história do design da mandala, mandala design e tal. Mas, de verdade, você pode fazer tudo em linha, você pode fazer tudo em triângulo, você pode fazer tudo em quadrado, né? Então, você também pode escolher aquilo que é melhor para a tua mesa. Muitas vezes a gente não tem o espaço que a gente gostaria, como eu tenho passado por aqui, e está tudo em paz. O importante numa abertura é que ela é um mapa. A abertura é o mapa da mina. Eu tenho passos para seguir. Então, mais importante do que o design, o importante são os passos, a posição de cada carta. Presta atenção nisso e guarda aí no teu diário de bordo que isso é importante. Bom, voltando para o dia a dia, o tempo é seu aliado ou seu tirano? Nessa leitura, o tarô se mostra como transformar o caos do dia a dia em harmonia, produtividade e bem-estar. Vamos reorganizar a sua vida de dentro para fora? Bora lá. Carta 1. Como trabalhar menos e conseguir mais resultados? O que eu posso simplificar para que o essencial floresça?
Essa carta revela onde você desperdiça energia, mostra caminhos para otimizar o seu tempo, eliminar excessos e focar no que realmente gera frutos. É a sabedoria do oito de ouros em ação, menos esforço, mais maestria. Carta 2. Como devo dividir meus tempos? Onde estão meus verdadeiros compromissos? Mostra o equilíbrio ou desequilíbrio entre trabalho, descanso e lazer. É um espelho de prioridades. O que tem ocupado o seu relógio que merece mais espaço? Pode apontar a necessidade de rotina com propósito. E aí eu dou a seguinte dica: a cada instante do seu dia, faça apenas uma pergunta: qual é a prioridade agora mesmo? Qual é mesmo? É sempre bom, ajuda. Carta 3. Como organizar meus afazeres? A pergunta é: como é que eu posso tornar o cotidiano mais fluido e prazeroso? Indica métodos práticos de estruturação, listas, rituais, horários fixos ou flexíveis. É o convite do eremita de organizar e criar espaço para a luz interior brilhar. Porque quando a gente organiza, sobra tempo. E tempo é um tesouro. Carta 4. Qual o meu maior ponto cego onde eu me perco? Onde o tempo me escapa sem que eu perceba? Essa carta revela o labirinto das distrações, procrastinações ou autoenganos. Mostra o que mina sua produtividade emocional, pessoal, material, é o buraco negro do seu relógio interno. E aí eu super concordo, porque se eu tenho esse buraco negro no relógio interno, quando eu olho no relógio externo, eu falo, meu Deus, já é essa hora, né? É tipo isso. Carta 5. Como posso mudar meus hábitos e ilusões sobre o tempo? Que crenças me impedem de usar o tempo a meu favor? Às vezes, a gente internalizou frases sobre o tempo extremamente perigosas. Dá uma olhadinha no seu arquivo. A carta que surge aqui revela as histórias que você conta a si mesma. Não tenho medo, ou não tenho tempo, desculpa. Não tenho tempo, desculpa. Não consigo parar, desculpa. Não consigo fazer. Olha lá, são sabotadores. O eremita pede reeducação interior. E a roda da fortuna lembra: mudar é possível, basta um giro consciente. E aí a gente vai para a carta 6. Como estruturar uma nova rotina semanalmente? Que práticas podem me manter no eixo? Mostra o planejamento ideal, uma rotina que respeite o seu ritmo natural. De novo, a energia do oito de ouros ensina: disciplina é liberdade e pequenas constâncias criam grandes transformações. Carta 7, o que pode me ajudar nisso? Quem ou o que é o meu suporte para essa mudança? Essa carta mostra o seu recurso de sustentação, uma pessoa, hábito, ferramenta ou força interior que ancora sua nova organização. O tarô aqui aponta um mentor, que o eremita simboliza. Carta 8, qual o meu maior inimigo na distração? O que me desvia da minha própria trilha? Aponta o sabotador invisível, redes sociais, comparações, cansaço emocional ou excesso de compromissos, mostra a ilusão que mais rouba sua presença no agora, e aqui vale o arcano que você for tirar para esse lugar. Carta 9, como é que eu posso melhorar sobre tudo isso? Então, a pergunta é: qual é o próximo passo prático para transformar meu dia a dia? O significado é a carta de síntese e conselho final. O tarô mostra aqui o novo ritmo que pode emergir, é o ponto de virada, o momento em que a roda da fortuna gira a seu favor. Então, retomando aqui um pouquinho, o tarô te mostra que tempo é matéria sagrada. E quando você o honra, a vida inteira se alinha. Então, só para a gente imaginar um pouquinho a abertura, né? A gente vai colocar as cartas, mas vamos lembrar que a carta 1, onde o tempo se multiplica quando você se conecta ao essencial. Na carta 2, o equilíbrio dos seus papéis. Na carta 3, a ordem que traz leveza. Na carta 4, o ponto onde você se perde. Carta 5, a crença que precisa ser girada. Carta 6, a rotina que te reestrutura. Carta 7, o apoio que o universo te oferece. Carta 8, o inimigo que te distrai. Carta 9, o caminho da melhora contínua, da presença, da harmonia com o relógio da vida. Bora jogar? Então vamos seguir para a mesa, porque aqui a gente adora jogar. Muito bem, chegando aqui na mesa,
a gente sempre tem essa pegada do vamos escolher um baralho, desde o começo. Então, dessa vez, para trabalhar com o tempo, eu vou trabalhar, já que a gente está falando do eremita, não é? Então, veja, no Disassembled, que eu acho assim um dos baralhos interessantes da nova temporada de design, ele só traz o quê? A lanterna, a capa, né? Essa coisa do tempo, do mais idade, do cume, do bastão. Então, assim, a gente está numa semana para iluminar as questões mais temporais, mais da vida, né? E tirar uma sabedoria, tirar algo de bom disso. Também diz a autora que a gente tem que falar do sobe e desce da vida, da roda que eternamente está girando em várias direções, em várias forças, que está sempre nos mostrando que tudo tem começo, meio e fim, e gira de novo, né? E todas as presenças dentro desse dia a dia. Porque no dia a dia eu gosto muito, muito da Roda da Fortuna do Marselha, porque ela, além de mostrar a roda, além de mostrar o passado, presente e futuro, ou as três criaturas, que podem até ser as moiras antigas, a gente também tem a manivela. Procura lá no seu tarô de Marselha, porque tem uma manivela, aonde eu, muitas vezes, vou estar girando a manivela do destino com as minhas escolhas e o meu livre-arbítrio, né? Não é do Jan Ben-Of, Jan Ben-Dof, né? De toda forma, ele fez uma pesquisa que foi a vida dele. Esse moço já está numa estrelinha ou numa nuvenzinha lá no céu. Deixou no site dele o baralho, a história, como foi a pesquisa, né? Porque ele pesquisou a fundo sobre o baralho e as impressões do Nicolas Conver de 1760. Então, ele também traz delicadezas e traz pormenores dessa loja de fazer, né? Se a gente pensar que é um ofício, então a gente tinha vários ofícios, esse é um dos ofícios, o do Nicolas Conver, e onde eles imprimiam baralhos. É bacana, é um livro simples, tranquilo, e ele é um dos caras que diz: olha, a melhor forma de conhecer o tarô é jogando. E aí, nós vamos fazer como? Nós vamos embaralhar essa gracinha toda que estava na caixa até agora. Vou dar uma paradinha aqui um segundo, a gente volta já colocando as cartas na mesa, combinado? Maravilha, cartas embaladas, embaralhadas, agora divididas, e a gente vai fazer aquela história bem legal que eu gosto, depois de um bom embaralhamento, né, onde você fica pensando ali na questão, naquele momento e tal, embaralha com calma, sem pressa, tá fazendo para você, o cliente não está ali agoniado, é só você com você, respirando, entrando naquele lugar especial do oráculo, pensando exatamente nessas questões do tempo, e aí dá perfeitamente para eu fazer o quê? Olha, a carta 1 de cima, né? Estou pegando as de cima, a carta 2 e a carta 3. Vou pegar a última, de baixo, a carta 4, a carta 5 e a carta 6. E aí, eu já acabei de notar que no meu design falta um. Eu vou arrumar, tá, gente? Mas é 7, 8 e 9, tá? São 9 cartinhas, não são 8. Então, bora lá, né? Às vezes a gente faz essas besteiras, gente. Não tem problema, não. Então, vamos lá. O 7, tirei do meio. Agora eu tiro o baralho da frente. Na verdade, vou tirar bem da frente mesmo, que é para não atrapalhar. O 8 e o 9. Ai, Fernanda, você está usando 78, vai fazer só uma aberturinha assim, com perguntas tão interessantes, né? Então a gente pode começar de novo. Eu pego o primeiro montinho, né? E vou fazer de novo o quê? O 1, 2 e o 3. Só para vocês perceberem que eu estou fazendo diferente, né? Aí depois eu vou fazer o 4, o 5 e o 6. Ó, o complemento meio corridinho, 4, 5 e 6. Aí depois eu vou fazer o 7, o 8 e o 9, beleza? Então a gente definitivamente tem aqui, né, as cartas organizadas. Então vamos dar uma olhadinha nisso? Vamos ler juntos? Que essa é a parte bacana. Eu sempre recomendo que todo mundo tenha um diário de bordo. Por quê? Porque é uma forma de eu ter as minhas aberturas
guardadas para a eternidade. As minhas vão estar guardadas pela eternidade com o YouTube. E o de vocês também pode estar no diário de vocês, aonde vocês queiram guardar. Bora a gente seguir? Então, vamos ver a leitura, como que sai essa leitura, né? Já que aqui é onde o tempo se multiplica quando a gente se conecta ao essencial. Então, como é que trabalho menos e consigo mais resultado? Vamos dar uma olhadinha nisso? Tará! Olha o valete de ouros, o valete dos valetes, o carinha que é da terra mais da terra. Então, assim, tudo que é da terra é mais lento. É aquele que faz com calma, com muita tranquilidade, o que sabe fazer, não é? E colocando menos que pode valer mais. Então, se eu conseguir organizar melhor o meu tempo, se eu simplificar para as coisas que realmente são importantes, são práticas, são necessárias, se eu usar um organograma do tipo praticidade, que é o valete dos valetes, junto com uma inteligência do as de espadas, que sabe muito bem priorizar, se eu usar o que é prioritário para hoje, eu consigo trabalhar menos e eu consigo mais resultados. Então, isso também é usar dois tipos de inteligência: a inteligência do fazer e a do pensar, né? Então, a gente tem aqui o corpo e a mente trabalhando de forma a realmente fazer as coisas ficarem bem bacanas. Bora fazer isso. Como é que eu devo dividir os meus tempos? E aí a gente tem o 4 de paus. Uai, se eu for aquela que diminui, não é? Que coloco três, quatro prioridades, ou organizo dentro de mim que eu dou conta de três prioridades dia, três assim importantes. E o que sobrar de tempo, eu posso estar fazendo as coisas que eu gosto. Se eu sou muito atrapalhada, essas coisas que eu gosto, que eu posso espalhar no tempo sobrado, eu posso me perder nelas também. Então, eu posso organizar meus hobbies, né? Por exemplo, eu posso estar colocando a prioridade da manhã, aí eu posso dizer, bom, no descanso dessa prioridade, como os meus olhos veem melhor de dia, eu posso costurar, bordar, crochetar. Aí depois eu tenho a segunda prioridade. Então, eu vou desempenhar a segunda prioridade e aí eu vou olhar qual é a próxima, né? Porque quatro de paus é um pouco desse lugar de celebração, é um pouco desse lugar de contenção, mas de celebração do meu fazer e dos meus propósitos. Então, eu posso colocar o meu outro hobby, que pode ser assistir uma série, que pode ser ler aquele livro que está lá no quarto, enfim, ou que está na lista do meu curso, eu posso ver um curso, e assim eu vou organizando, eu vou dividindo o meu tempo como um 4 de paus e como um as de taças, lembrando do meu sentir, o que me faz sentir bem. Então, aonde estão os meus verdadeiros compromissos? O 4 já me diz: olha, você tem quatro. Quatro todo dia são prioridades e são compromissos. O resto, a bem da verdade, é descanso e lazer. O que você pode fazer para que a tua sensação de bem-estar e as tuas relações possam caber dentro das quatro prioridades do dia? Então, aqui ele até me deu uma dica desse quatro, né? Olha, tem quatro propósitos. Olha um pouco esses quatro propósitos, não é? E veja como no teu coração, no teu emocional, você consegue dar um lugar cativo, gostoso, legal, que aí quando você termina o dia, você diz, puxa, que dia bacana, consegui dar conta disso, daquilo, daquilo outro, olha que legal, né? Isso é sempre muito bom. No próximo tempo, a gente tem como organizar os meus afazeres. Eu vou organizar como dois de ouros. Bateu, levou, a troca, não é? Então, o dar e o receber, eu faço e retorno. Então, o meu cotidiano, para se tornar fluido e prazeroso, ele tem que ter o fazer, ele tem que ter uma questão física, uma questão realizável, uma questão visível mesmo, e tem que ter aquele lugar aonde esteja o meu propósito, onde eu sinta que o meu propósito maior, que a minha energia maior, meu espírito está envolvido, está alistado, né?
E que entra muito as questões da dualidade. Então, sempre dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo? Claro que não. Então, eu preciso olhar para esse dois de ouros como eu faço, concluo, recebo retorno, aí depois a gente prioriza ou organiza de novo, que é um ato muito mais do colocar na linha, né, das ideias e do tempo do fogo. Então, aqui a gente tem que tentar fazer com que as coisas se organizem, né? Criar realmente um espaço entre fiz isso, terminei aquilo, e agora, o que é prioridade? Né? Fica bem para esses dois conversantes aqui. Na carta 4, qual é o meu maior ponto cego? Onde é que eu me perco? Aonde eu me atrapalho? No 8 de paus. Então, eu acabo escalonando demais, então eu priorizo coisas demais para o mesmo momento, ou acho que tudo é prioridade, né? Tenho prioridade demais para tempo de menos. Está faltando distribuir no correr do dia, da semana, do calendário que eu estou organizando, de forma a ter um pouco mais de respiro, diz o 8 de paus, junto com a rainha de espadas. Então, muitas vezes a mente que mente, a rainha de espadas é a capacidade inventiva, mas muitas vezes criativa ou falante da mente, que coloca muita coisa na linha. E aí, poxa, é um dia só tem 24 horas, não dá para colocar na linha da semana, porque aí tem 7 dias, né? Em 7 dias eu consigo organizar, mas tudo absolutamente no mesmo funil não vai dar. Então, meu maior ponto cego é que eu vou ajuntando muita coisa, a mente vai proporcionando muitos itens, vai se perdendo também no sentido do que era para fazer mesmo, e aí, né, ar com fogo queima. E aí, quando eu vejo, eu já estou totalmente ou distraída. Isso tem muito a ver com a Rainha de Espadas, né? A mente é um atributo livre, livre, mas complexo ao mesmo tempo, porque recebe informações por 200 milhões de coisas hoje, né? Ainda mais hoje. Nossa, na minha geração, eu digo amém, porque eu só tinha livro para distrair, no máximo uma televisão com programas muito distintos para distrair, a gente, música, né? Meus LPs para distrair, um pouco de uma arte, artesanato, ou de fazer para distrair, mas não tinha muito mais do que isso. Hoje, com o atributo de tudo que a gente tem de tecnologia, a gente pode passar o dia distraído, né? Distraído aqui significa do não conseguir focar, não conseguir colocar prioridades. E aí vira um buraco negro interno mesmo, bem complexo. No arcano, então, 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai encontrar como é que eu posso mudar, se der, né, meus hábitos, as minhas ilusões sobre o tempo, sendo um pouco mais firme, um pouco mais dura, um pouco mais sistemática, um pouco mais yang, um pouco mais organizadora e mandona de mim mesma. Então, o imperador dizendo: olha, vamos lá, vamos colocar ordem onde precisa de ordem, o que realmente nós temos para fazer e o que são as coisas gostosas do fazer. Como você vai organizar isso? Uai, batendo o martelo todo dia no mesmo prego. Beleza? Não tem muito outro jeito de fazer. Isso é uma coisa dele. Com os 6 de ouros, desde que eu faça isso de uma forma generosa para comigo mesma, né? Benevolente, e que eu sinta que está valendo a pena, que tem o famoso, ai, tem um prêmiozinho, me dá um prêmiozinho, vai. Então a gente pode criar algumas alternativas de premiação que façam sentido. Na carta 6, a gente vai para um outro lugar, né? A partir daqui, a gente vai para o lugar do como é que eu estruturo uma nova rotina semanalmente. Eu já estou na fase de tentar pegar a agenda do ano que vem, né? Tentar, não, já tem que fazer, né? Então, como é que a gente estrutura? Quais são as práticas que eu posso trazer? O Cavaleiro de Espadas diz que as práticas são várias, de Google Calendar ao calendário, a uma agenda de papel, a post-its. A gente tem várias formas
hoje, né? Remembers no celular, enfim. Se eu quiser, o que que pode me ajudar pra caramba? Se eu quiser, eu posso estruturar uma rotina inteligente, que é uma coisa do Cavaleiro de Espadas, que traz uma mensagem de que é possível bolar, criar e pensar, né? E fazer isso. 5 de ouros, perder, gasta o famoso, você vai gastar um pouquinho de tempo, bem, você vai usar um pouquinho da tua matéria, do teu corpinho, da tua mãozinha, não é? Do teu dinheirinho para organizar, para deixar tudo mais ou menos pautado. Bora dar uma olhadinha para isso. Então, seja prática e seja inteligente, desbrava com inteligência, mas põe a mão na massa, mesmo que seja difícil. Então, aqui a palavra, né, disciplina e liberdade é bem importante, porque a gente pode não gostar dos afazeres da vida, das obrigações, mas às vezes é o único jeito da gente cumprir, né? Então, bora lá. Bora seguir para o eixo central. O que que pode me ajudar nisso tudo? Aí a gente traz o 3 de espadas, e o 3 de espadas dizendo, junto com o julgamento, bom, vamos lá, as pessoas com quem eu convivo, o meu próprio espelho, o como eu reorganizo a minha própria história, né? Então, assim, desde as pessoas familiares e pessoas que moram comigo, convivem comigo, podem ser o meu grande ajudador para dar suporte, não é? Nessa mudança ou na estruturação de uma nova rotina semanal, assim como o 3 de espadas, que diz: olha, a gente tem que meio dar uma pisada aí no coração, não é? Ou na criança interna, querida criança interna. Eu tenho que te mostrar que a gente tem afazeres importantes e 3 deles precisam ser resolvidos hoje. Então, às vezes, é um pouco disso, né? Ainda mais com o julgamento, onde a gente tem que se dar a chance de olhar de uma outra forma. Utilizar as coisas que já são da vida. Então, o horário do relógio da fisioterapeuta, o horário do relógio do Pilates, o horário do relógio da academia, colocar coisas com tempos que lhe cabem, mas que você também diz, ok, é compromisso, né? Tudo isso acaba sendo um tipo de mentor da tua própria força interior e exterior para criar tempos fluidos, frutificantes, fortificantes, e assim segue. Aí, o que que pode me ajudar nisso? Então, muitas coisas, né, principalmente do mundo externo, ali, das coisas até já vividas, mas coisas que dá para organizar. E qual é o meu maior inimigo na distração? Aquele que tira o meu norte. O mago. Ai, a curiosidade, né, gente? A curiosidade mata o gato? Pois é. Então, sempre aparece uma conversa diferente, um assunto não visto, um livro não comprado, um curso não explorado. Sempre tem alguma coisa nos caminhos abertos do mago que fazem eu me atrapalhar inteira, porque a curiosidade, meu nome, não é bem a curiosidade o meu nome, mas responder à curiosidade é meu nome. Então, assim, desde assuntos sobre geografia, assuntos sobre história, qualquer assunto. Eu já era assim quando era criança, que eu abria a Barça. Hoje em dia eu só tenho que perguntar para o tio Google. Ai, gente, isso é vício, né? Então, vamos lá. E é uma das coisas para olhar como sendo o meu grande algoz. Olha lá, vamos olhar meu inimigo. Olha o inimigo, né? O inimigo sorrateiro de distração. Então, assim, é o cara que me desvia da trilha que eu pus para o dia, porque de repente eu estou pesquisando qual é o tipo de veneno não venenoso para a natureza, mas para a coxinilha da minha planta. Sabe assim, gente? Isso é uma coisa de louco isso. E o sol. Outra coisa que me distrai muito é essa coisa de ter que estar falando a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, e aí eu quero ter certeza de que está tudo perfeito, e do tempo que eu realmente dou um tempo muito importante para as minhas pequenas parcerias. Não importa se é para as minhas doguitas, se não importa se é para o meu companheiro, né, filho. Então, tem umas coisas que me tiram definitivamente do foco e me põe em outro lugar.
Já entendi, tá? Não vou nem sacrificar, nem a você, nem a mim, né? Nós vamos seguir para a última carta aqui, como é que o famoso, como é que eu posso melhorar? Tem uma aspirina aí, é tipo isso, né? Você tem um remedinho para me resolver, porque se ficar nessa tristeza não vai dar. O próximo passo prático para transformar o meu dia a dia, diz o sete de paus. É eu pegar a minha determinação, o meu propósito, a minha vontade, colocar isso a serviço mesmo do meu dia a dia, do meu calendário, do meu manual, da minha organização, lembrando que a lua, que os tempos também de sonhar, ou de imaginar, ou de compor, ou de ouvir música, ou de descansar, e também do dormir e sonhar, fazem parte do meu olhar. Né? Então, eu posso melhorar minha qualidade de sono, eu posso melhorar meu tempo de sono, eu posso seguir um olhar do dia e da noite, né? Uma coisa importante para eu poder melhorar tudo aqui. Então, eu acho que eu consegui fazer esse, esse resumão, né? No final, o caminho da melhora é sempre contínua. Então, é que eu continue colocando prioridades e propósitos, que eu inclua aqueles que muitas vezes não são vistos e são obscuros, para que as coisas se perpetuem, para que meu tempo fique melhor, para que eu dê conta até de mais coisas, não importando se isso me traz bom ou mau humor, né? E aí tá a beleza de também trabalhar com esse velho querido baralho vovô, que eu gosto tanto, não é? E ele é bem bonito. Ele veio com cores não exageradas, mas muito bem colocadas. E aí é isso, gente boa. Então vamos lá? Peraí, eu vou tirar daqui. Lembrando que amanhã a gente tem, vamos lá, esse era o resumão. Amanhã a gente tem mais uma abertura, ainda não é a sorteada, estamos quase, que é a dos novos amores. Talvez vocês não tenham esse tipo de querência por aí, mas muitas vezes, né, em jogadas onde a pessoa acabou de acabar uma relação, ou vai acabar, ou já tem uma carta na manga chamada "Ai, mas eu vou amar de novo, vai ter um novo amor?" E é para essa jogada que a gente vai estar dando uma olhada amanhã, aqui no 365, onde a gente está aqui todo dia. Então, assim, né? Me abandona, fica aí. Um beijo, um queijo, um tarotê para todos vocês e até amanhã. Valeu.